Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Hoje vai ser um episódio mais dedicado à análise gráfica, mas quem não conhece este espaço fica a saber que eu trago sempre notícias atualizadas sobre este mercado, faço ligação com mercados tradicionais e, obviamente, trago-vos também dados on-chain, porque é importante estarmos a par daquilo que está a acontecer ao nível da rede das criptomoedas. Se és da casa, seguramente já sabes o que é que a casa gasta. Não te esqueças é de carregar no gosto, porque nem imaginas o impacto que isso faz ao nível do algoritmo do YouTube e projeta o episódio e o canal para outras pessoas que, obviamente, nós queremos que entrem neste mercado das criptomoedas, porque nós precisamos de adoção e a adoção faz também com estes pequeninos passos. Eu faço a minha parte, tu fazes a tua parte, acho que temos aqui uma relação win-win. Não te esqueças é de fazer a tua parte, que acho que é justíssimo, não é? Que o faças tendo em conta o conteúdo que eu aqui te trago de uma forma inteiramente gratuita. Bem, vamos então avançar sobre, em primeiro lugar, as principais novidades. Acho que toda a gente já sabe, quem não sabe passa a saber agora. Gary Gensler já tinha dado a entender, mas finalmente assumiu no X que vai deixar a SEC. Não vai deixar saudades, como seguramente todos nós reconhecemos isso, e vai ficar marcada a sua política por uma tentativa clara de regular as criptomoedas, mas, e aqui foi a grande falha de Gary Gensler, ele sempre tentou regular via judicial, ou seja, nunca disse quais eram as balizas entre o que era legal e ilegal, deixou sempre as coisas muito no ar, nem ele próprio sabia responder muitas vezes quando lhe perguntavam se Ethereum era security, se Bitcoin era uma security, ele próprio derrapava aí vários vídeos que provam exatamente isso que eu estou a dizer. Portanto, foi um reinado via punição legal, ou tentativa de punição legal, sem esclarecer. E isto, para mim, acho que reflete o falhanço, claro, de uma pessoa que é responsável por regular o mercado e de proteger neste caso, os americanos, ok? E o que o Gary Gensler fez foi afastar os americanos de entrar neste mercado das criptomoedas de uma forma mais abrangente. Só mais tarde aprovou então os ETFs de Bitcoin e Ethereum, mas fica claramente marcado por esta imposição judicial, que se calhar até um bocadinho a mandato de algumas pessoas. Isto obviamente já estou a especular, mas parecia exatamente isso, até porque no passado ele era muito bullish com a tecnologia, com o Bitcoin e tudo mais, quando dava aulas na faculdade. Foi uma pena, mas pronto, não vai deixar saudades e obviamente que os mercados reagiram automaticamente, principalmente aqueles ativos que estavam numa luta direta com a SEC. XRP é um caso evidente, portanto disparou 25%, tendo em conta esta notícia da saída da SEC, mas há também a Coinbase que está em luta judicial com a SEC e temos uma série de tokens como Solana, como Cardano, que também estavam neste momento com a espada, digamos assim, pendurada em cima da cabeça, se era uma security ou uma non-security, e neste momento acho que tudo isso vai se dissipar e vai fazer muitíssimo bem ao mercado. A internet, como nós sabemos, é muito fértil a pegar nestes acontecimentos e criar alguos memes. Este é um muito engraçado que eu agora partilho com vocês. I will fire Gary Gensler and appoint a new oil markets. You're fired. Get the hell out of here. Get out of here. Bitcoin. E pronto, lá vai ele tomar um banhinho. Mas pronto, passando à frente, porque Gary Gensler agora vai passar apenas a ser uma página do livro da história do mundo das criptomoedas. Vamos então avançar agora um bocadinho para Bitcoin e para os gráficos. Bem, Bitcoin está perto então dos 100 mil dólares, já tocou nos 99 mil dólares e 300, se eu não estou enganado. Continua aqui com esta resistência dupla, que é apenas e só uma referência, pode parar ou não, pode ser rejeitado ou não, mas aparentemente está com muitíssima força Bitcoin, por tudo aquilo que eu já disse ontem e também vou acrescentar hoje. E nós podemos ver que também temos aqui uma zona de Fibonacci, mais ou menos aqui na zona dos 90 mil dólares, em que BTC passou, e o próximo target ao nível destas extensões de Fibonacci 618 é mais ou menos a zona aqui dos 123 mil dólares, se de facto conseguimos passar aquelas resistências de uma forma convicta que eu acabei de mostrar. Mas se nós fizermos um zoom out no gráfico de Bitcoin, é evidente que tudo isto deixa-nos muitíssimo bullish com o setup que está aqui em cima da mesa para Bitcoin. Nós podemos ver que sempre que nós quebramos máximos históricos, aconteceu isso em 2017, aconteceu isso em 2020, nós entramos num movimento ascendente bastante expressivo, como nós podemos constatar aqui no gráfico. Em 2017 passámos de 1.100 dólares para 19 mil dólares.
Em 2020 passámos de 18 a 19 mil dólares até 64 mil dólares e agora a questão é saber, passando dos 70 mil dólares, até onde é que vamos. Portanto, basta nós olharmos para toda a consolidação que ocorreu em máximos históricos dos cerca de 70 mil dólares para vermos que temos muito combustível para subir. Reparem, nós tivemos 6 barras aqui mensais de lateralização e podemos ver sempre que nós temos barras de lateralização, principalmente longas, como por exemplo aqui aconteceu em 2023, tivemos 5 barras e depois Bitcoin subiu cerca de, já vos digo, quando terminar com isto, cerca de 140%. Tivemos aqui 14 barras de lateralização e evidentemente temos que ignorar aqui o crash do Covid porque isso é um Black Swan, mas podemos ver este longuíssimo período de lateralização. Depois, quando saímos dele, tivemos uma subida de 400% e depois tivemos momentos mais pequeninos de consolidação de 4 meses, também aqui em 2015, 2016, que depois, com o novo breakout, tivemos uma fortíssima tendência de alta. Aquilo que também eu queria realçar é que nós estamos neste momento a quebrar o RSI, tanto esta divergência que aqui estava negativa ao nível do RSI começa a dissipar-se, principalmente a partir do momento que nós ultrapassamos este alto dos 76.65, essa divergência fica anulada e o Stochastic da RSI está muitíssimo bullish, como nós podemos constatar. Além disso, nós podemos ver que, tal como eu já referi em episódios anteriores, sempre que nós ultrapassamos a barreira de máximos históricos, nós já estávamos em valores muito elevados ao nível do RSI, que já estava em território overbought, bem como o Stochastic da RSI, e nós só agora é que estamos a curvar para cima no Stochastic da RSI, temos muitíssimo espaço para subir e temos também muita margem ainda para subir ao nível do RSI, e olhando toda a consolidação que houve e o setup que aqui está, este ciclo pode ser de facto memorável. Não quero falar em valores porque isto é futurologia, é muito difícil alguém adivinhar. Não quero dizer que vamos a 1 milhão ou 2 milhões ou essas coisas assim que o pessoal diz, mas parece-me a mim que os 100 mil dólares não é de todo o final deste bull market. Isso pelo menos eu acho que dou com uma elevada probabilidade de certeza. E muita desta subida de Bitcoin provém por catalisadores externos, como nós temos vindo a falar. Ontem também foi publicado com o Conselho Consultivo de Criptomoedas do Presidente Donald Trump deve criar de facto uma reserva estratégica de Bitcoin. Evidentemente que há nuances legislativas de aprovação que depois, se calhar, é preciso esmiuçar um pouco lá mais para a frente, mas para já ainda não quero falar sobre isso porque também não tenho certezas. Mas é evidente que o Donald Trump está muito bullish no setor das criptomoedas e está com a mão lá dentro, porque Trump vai avançar no mercado de cripto e registra marca para serviço de pagamentos com criptomoedas, a denominada TradFi, portanto TradFi é aqui uma mistura com isso. Agora, evidentemente que eu não sei como é que é a legislação americana, não sou jurista, não sou advogado, mas parece-me a mim que há aqui um conflito de interesse, isso há. Quer dizer, um presidente americano que vota leis, que aprova, que rejeita leis, estar metido nisto, ter uma marca relacionada com o setor das criptomoedas, parece-me a mim claramente que há aqui um conflito de interesses. Mas Donald Trump é menino para isso e para muito mais, e eu não me quero pronunciar sobre a legislação americana porque efetivamente desconheço. Agora que o envolvimento de Donald Trump e o seu filho neste mercado das criptomoedas é evidente e está provado, isso acho que ninguém tem dúvidas, e é por causa disso que nós de certeza absoluta que vamos ter um movimento muito bullish criptomoedas relacionado com Donald Trump e a sua presidência. Quem neste momento não estava ainda no mercado começa a ficar um bocadinho arrependido de não estar, e o FOMO começa a surgir, porque o banco relacionado com o Sr. Charles Schwab, que detém 9 trilhões de dólares em gestão de vários clientes, quer passar a oferecer aos seus clientes diretamente criptomoedas. Portanto, é muito interessante ver que as pessoas mais cedo ou mais tarde vão caminhar para lá. Em 2021, este banco disse que quando decidisse participar no mercado de cripto seria altamente competitivo e disruptivo. E ao contrário da Vanguard, que ainda não aceitou a realidade e continua em negação, então a Schwab vai passar então a permitir a aquisição, vai transmitir diretamente, vai fazer uma ligação direta com o mundo das criptomoedas, apesar da Schwab nunca ter impedido que os seus clientes
tivessem capital relacionado com criptomoedas, ao contrário da Vanguard. Tudo isto vai caminhar para esse sentido. Isto, meus amigos, nós estamos claramente num ciclo de adoção generalizada de Bitcoin. Já não é um nicho, é claramente um evento global. O Financial Times diz mesmo que os fiduciários estão cada vez mais pressionados a considerar a exposição à criptomoeda como parte de um portfólio moderno. E esta terminologia portfólio moderno, eu acho que pode cair muito bem no goto do pessoal mais novo, que obviamente que tem uma apetência maior por ativos digitais. Tecnologia, ser moderno, disruptivo, tudo isto é algo muito bullish para o setor das criptomoedas, porque são carimbos que são colocados que mostram o potencial que aqui está, e ainda estamos evidentemente numa fase muito, muito inicial, e evidentemente que haverá volatilidade, mas isso faz parte. Agora, numa perspectiva mais abrangente ao nível de tokenomics, de dados on-chain, nós podemos ver que já estamos numa fase mais laranja, ok? E temos aqui mesmo os long-term holders ao nível de lucro, já estamos numa fase vermelha, ou seja, em que eles vão seguramente começar a vender, mas temos, por exemplo, este fator aqui, o Realized Profit Loss Ratio in the last 4 years, ainda não está claramente verde, e nós podemos ver que em 2021, quando foi o duplo topo de Bitcoin, reparem bem o tempo que nós tivemos com muitos indicadores a vermelho e aqui um bocadinho também a verde, laranja. Pronto, este aqui, o último, não é muito claro. Diferenciando claramente quando Bitcoin estava no fundo, na zona dos 15 mil dólares, 18 mil dólares, 20 mil dólares, em que estava tudo verde. E quanto mais verde há, melhor é a altura para comprar Bitcoin. E quanto mais vermelho há, melhor é a altura então para vender BTC. Ou seja, nós estamos claramente nos primórdios dessa fase bullish, e isto, meus amigos, pode subir muito, porque reparem bem, nós passámos de 20 mil dólares até aos 63 mil dólares sempre no vermelho. Portanto, há muita margem ainda para subir, e de todo eu não acho que estamos no topo do bull market. Até porque, reparem bem, esta subida está a vir muito relacionada com operações de spot. Ou seja, a alavancagem não está intensa. Nós podemos ver o funding rate está neutro, isto está claramente neutro. E isto é efetivamente muito bullish. Lembra-se quando nós estivemos em março, depois daquela subida muito expressiva, que chegámos a fazer máximos históricos, estava tudo laranja, mesmo muito laranja. E nós nem estamos nessa fase. Portanto, mais uma vez reforço, acho que estamos numa fase inicial, mesmo que tenhamos correções, que é perfeitamente normal. Outro indicador é o MVRV, que por norma faz uma comparação do preço de Bitcoin relacionado com a altura em que ele foi comprado, ou seja, os ganhos potenciais, e nós podemos ver que temos ainda muitíssima margem. Em todos os ciclos nós atingimos a zona aqui cor-de-rosa, e nós ainda estamos na zona de 3, e a zona cor-de-rosa é só no 6, ou seja, há a possibilidade de dobrar, não quer dizer que seja ao preço, mas se for 200 mil dólares é sinceramente algo que eu acho perfeitamente normal neste ciclo, para atingirmos então essa zona de mais extremos ao nível deste indicador. Um alerta: no curto médio prazo, nós podemos ter de facto uma retração de Bitcoin e até dos mercados, porque nós podemos ver que a BTC está claramente atrasada com a liquidez que é injetada por os principais bancos mundiais, os 21 principais bancos mundiais. E nós podemos ver que houve uma subida ao nível aqui do money flow para valores muito elevados, e Bitcoin, que é esta linha preta, estava sempre a lateralizar, e agora neste momento arrancou quando o money flow está a cair. Ou seja, há claramente aqui um lag. Isto é perfeitamente normal, e vamos imaginar que Bitcoin sobe até janeiro, ou finais de dezembro, ou até, por exemplo, às eleições, a tomada de posse de Donald Trump, e vamos supor que está ali nos 120, 130 mil, certo? Depois de ter uma retração até aos 100 mil, uma coisa mais ou menos assim, é perfeitamente normal para BTC, e até aconselhável se queremos manter uma tendência de alta. É apenas para vocês perceberem o que é que está a começar aqui a acontecer. Outro fator que pode dificultar a subida de Bitcoin no inverno é a situação da Rússia proibir a mineração em algumas reuniões. Nós já sabemos, até porque o que aconteceu no passado com a China, quando a China bloqueou e impediu a mineração e baniu a mineração do seu país, houve uma queda muito rápida do hash rate, e o Bitcoin também caiu de uma forma muito rápida nessa altura. Portanto,
podemos ter aqui uma retração do mercado lá para o inverno, não sei se é finais de dezembro, janeiro, fevereiro, pode isso obviamente que ninguém adivinha. A nível de curto prazo, podemos ver que não me parece que estejamos perto de um short squeeze, ok? Porque nós podemos constatar que não há aqui muitas shorts posicionadas. Eu estou aqui num time frame de 3 meses, para vocês também terem uma melhor noção do que está aqui a acontecer, bem como também a tentativa de limpar longs não está muito. Portanto, como nós podemos ver, a quadra funding rate está muito baixo, portanto não há muita alavancagem no mercado. Se por acaso vocês gostam deste tipo de análise, eu recomendo este iBlock Capital, principalmente nesta fase que eles estão com uma promoção de 70% de descontos. Portanto, vocês podem ter acesso às order flows, order books e também as análises de liquidez, que são efetivamente muito úteis para quem gosta de operar com este tipo de dados. Portanto, vou-vos deixar uma janelinha no final do episódio para vocês carregarem, ou mesmo na descrição deste episódio, vocês podem então adquirir, está bem? Avançando para Ethereum. Ethereum está numa zona, estamos a falar numa perspectiva macro, e nós precisamos de Ethereum para ter uma alt season, certo? Nós podemos ver que Ethereum está, esta zona aqui dos $2.000 é estratégico para Ethereum. Ethereum tem que segurar sempre esta zona, certo? Porque reparem, foi suporte em 2021, foi suporte também em janeiro de 2022, foi resistência em agosto de 2022, foi resistência em abril de 2022 até julho de 2023 e depois fizemos suporte novamente em agosto de 2024. $2.000 é o valor-chave para Ethereum para manter neste ciclo, certo? E depois nós podemos ver que estamos com uma resistência aqui diagonal, vem dos 4.700 aos $4.000 e tem obviamente uma tendência descida. Portanto, aquilo que parece que a Ethereum está a fazer, depois de ter feito o seu fundo no bear market, é neste momento num período de consolidação e mais cedo ou mais tarde vai disparar para cima neste período de consolidação. Pode ser este mês, pode ser para o próximo mês, pode ser daqui a 3 meses, não faço a menor ideia, mas é isso que efetivamente me está a aparecer, ok? Esta vela é bullish, como nós todas as velas mensais que tivemos em todos os ativos, mas nós também precisamos de comparar aquilo que está a acontecer ao nível da extensão de Fibonacci. Por exemplo, nós estamos neste momento numa zona de resistência e as próximas serão na zona de 4.700 e se depois formos para máximos históricos, há claramente duas zonas relevantes ao nível do Fibonacci, que é a zona dos $6.900 e depois dos $9.900. Atingimos os $6.900, para mim é claramente possível para Ethereum neste ciclo. Os $9.000 já não sei muito bem, deixa lá ver se de facto ganha alguma tração com outras notícias também. Quem está a penar é o par BTC, ou seja, nos últimos tempos, desde setembro de 2022, quem nunca teve Ethereum e ficou sempre em Bitcoin está muitíssimo bem. Parabéns, meus amigos. Não tive essa felicidade, como é óbvio, acho que toda a gente já sabe disso, mas pronto, já tenho a minha decisão relativamente a Ethereum e o pessoal da minha comunidade privada também já sabe. Agora, nós podemos ver que estamos esgotados no par Ethereum BTC ao nível do espaço temporal. Nós temos 6 velas vermelhas, 6 meses consecutivos a cair. É muitíssimo tempo. A única vez que nós tivemos isso foi em 2018, em que nós depois tivemos um bounce. Tivemos depois ali uma tentativa de subida que foi rejeitada logo em janeiro de 2019 e depois tivemos nova queda, ok? E isto pode perfeitamente vir a acontecer. Temos um bounce e depois continuarmos a cair no par BTC. Suportes para mim principais são estas linhas aqui a verde, vocês podem constatar que correspondem a 0.03 e nós podemos ver que há uma aceleração na queda de Ethereum BTC. Tivemos uma queda com um ângulo mais ou menos de 21 graus e depois passámos por uma queda com um ângulo de 58 graus. Portanto, esta queda, este ângulo, esta resistência diagonal vai ser a primeira a ser quebrada, mas para nós ficarmos efetivamente bullish em Ethereum versus BTC, temos que quebrar esta resistência diagonal e para ficarmos mesmo claramente, sem dúvidas, que Ethereum vai ganhar território a BTC, é ultrapassarmos esta linha vermelha dos 0,05, porque foi onde foi feita uma estrutura de fundo muito forte e agora uma resistência também muitíssimo forte. Por exemplo, ao nível do meu indicador, estamos claramente na tendência de baixa, portanto, Ethereum tem muito trabalho para fazer para começar a ganhar terreno a BTC. Agora, quem quer apostar, obviamente compreende que está a ir contra a tendência, mas os ganhos, se de facto resultar, serão efetivamente maiores. Vamos agora falar sobre Solana. Solana atingiu máximos históricos.
por um bocadinho, portanto não temos nenhuma confirmação de breakout para máximos históricos, mas nós podemos ver que todo o setup é muito bullish com Solana. Temos claramente a formação de uma bull flag, com target mais ou menos a zona dos $460, e neste momento ao nível do Fibonacci podemos ver que também temos a zona dos $481 como possível target, depois de validarmos o breakout para máximos históricos, a rondar os $260. Se é possível Solana atingir os $480, claramente que é possível. Mais do que isso, não sei, teria que se analisar mais lá para a frente. Agora, a atividade on-chain de Solana está muitíssimo forte mais uma vez. Reparem bem estes picos muito expressivos e está a levar a uma subida. No setup versus Bitcoin, continua também muitíssimo bem. Estamos claramente a tentar o breakout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses de lateralização. Isto é uma bull flag magnífica. Eu nem faço target para esta bull flag, acho que não faz sentido, mas primeiramente, de uma forma conservadora, é atacar esta resistência que aqui está a ver. Não tem um valor, portanto não vos posso dizer mais ou menos qual é esse valor, até porque, reparem, é o target desta bandeira, deste triângulo simétrico que aqui está. Eu não vou projetar, ou melhor, posso projetar, mas isto é completamente estapafúrdio. Estarmos a falar sobre estes targets de uma valorização relativamente a Bitcoin de 200, 300%, pode acontecer numa alt-season extrema, ok? Mas não quero para já lançar isso como uma forte probabilidade. Agora, para mim, tendo em conta este setup, irmos atingir esta resistência de máximos históricos anteriores, dou como elevada probabilidade, isso sem dúvida, ok? No par Ethereum, no par Solana Ethereum, podemos ver que Solana continua muito forte, a ganhar máximos históricos relativamente Ethereum, e agora o próximo target está mais ou menos na zona aqui de 0.11. Já fizemos o breakout desta estrutura ascendente com um bullish retest, portanto parece que efetivamente vamos continuar a subir, e vai depender também da força de Ethereum. Um par que eu não costumo falar é Sol versus Sui, porque há muita gente que a considera Sui a Solana Killer. E como é que isto está, este par? É assim, neste momento nós estamos com tendência de queda relativamente a Sol, ou seja, versus Sui. Portanto, Sui parece que está a ganhar terreno a Solana. E nós podemos ter até aqui um Head and Shoulders, podemos ter aqui uma Cup and Handle invertida, que é bullish nesse caso para Sui. Podemos ter aqui também um Head and Shoulders, que é também bullish para Sui. Mas também podemos estar aqui perante um duplo fundo com vantagem para Solana. Ou seja, pode ser de facto, se isto não vingar, o início de uma recuperação de Solana em Sui, mas, mais uma vez, tal como Ethereum, temos que quebrar a resistência diagonal, temos que quebrar as principais moving averages. Apesar dos indicadores estarem mais exaustos e com tendência de alta, pode ser uma excelente troca quem quer ter uma perspectiva mais degen, vender alguma Solana para Sui, mas o risco de continuação de queda é efetivamente real. O retorno, caso corra bem, é efetivamente maior. Portanto, já sabem, meus amigos, não há bolas de cristal, é tudo uma questão de probabilidades. Por fim, falar sobre que Aptos firmou uma parceria com a Circle e a Stripe para acesso ao TradFi, portanto mais um concorrente também de Solana, digamos assim, da mesma equipa de Sui, que eles partiram-se e agora uns fizeram a Aptos, outros fizeram a Sui. Portanto, fica aqui também a novidade. Meus amigos, se ainda não fizeste carrega no gosto, acho que merece, tendo em conta tudo aquilo que eu te trouxe. Se não subscreveste, acho que também o devias fazer para ficares a par das principais novidades. Desejo a todos um excelente fim de semana, descansem e vemo-nos na segunda-feira. Tchau, tchau.